Olá pessoal, vamos continuar então com o estudo das equações trigonométricas. Agora eu vou falar um pouquinho da tangente e como é que eu resolvo as equações trigonométricas quando aparecer a tangente, tá? A interpretação é a mesma, eu só tenho que lembrar como é que se define a tangente. Então eu vou fazer uma revisão rápida do ciclo trigonométrico, e no ciclo trigonométrico onde é que eu defino a tangente, para depois a gente usar então esse conhecimento na resolução das equações, tá bom? Então sempre lembrando que digamos impossível, né, você trabalhar ou resolver equações trigonométricas sem entender o ciclo trigonométrico e, claro, sem entender a definição, né, da tangente ou das outras razões, seno, cosseno. Tem que entender, tem que saber as definições, tem que saber quais são qual é o seno, o cosseno e a tangente dos arcos notáveis, tá bom? Vamos lá então, nosso ciclo trigonométrico, sempre o mesmo, tá? Acho que já desenhei o ciclo aí mais ou menos umas 100 vezes, tá bom? Então esse aqui é o nosso famoso ciclo, aqui o nosso ponto O, ponto de origem do sistema de coordenadas cartesianas e o centro da circunferência. E esse ponto aqui é a origem dos arcos, né? Todo arco ele é determinado a partir desse ponto, nesse sentido positivo, nesse sentido negativo, tá bom? Bom, pessoal, a gente já sabe que o eixo vertical é o... Eu não vou escrever ali para não atrapalhar, tá? É o eixo dos senos. E esse daqui aqui não vai atrapalhar, é o eixo dos cossenos, tá? É que eu vou utilizar aqui, né, para traçar o eixo das tangentes. Deixa eu colocar aqui, né? O eixo dos senos, tá bom? E aí eu preciso do eixo da tangente. Então, o eixo das tangentes. Onde é que está o eixo das tangentes, pessoal? Então, o eixo paralelo ao eixo do seno, né? Paralelo ao eixo y, que passa aqui pelo ponto de origem, certo? Exatamente aqui. Então, esse aqui é o nosso eixo das tangentes. Eu vou escrever aqui embaixo para não nos atrapalhar. Eixo das tangentes. Certo? É aqui, nesse eixo, que eu vou identificar a tangente, que eu vou definir a tangente, tá? Vou saber se ela é positiva, se ela é negativa e assim por diante. Como isso aqui é um eixo, pessoal, vou falar do eixo agora, tá? Esse aqui é o marco inicial do eixo. Então, aqui vai ser o zero, acima positivo, abaixo negativo. Então, tangente zero. Quando a tangente está definida aqui para cima, ela é positiva. Quando ela estiver definida aqui para baixo, ela é negativa. Então, como é que eu defino a tangente? Mesma história. Vamos supor aqui eu pego um ponto P. Então, aqui ficou meu arco AP. O arco AP tem uma medida, que é a medida desse ângulo aqui. Então, se eu chamar essa medida aqui de alfa, esse ângulo aqui de alfa, professor, por que AP? O senhor colocou um O? Na verdade, eu não coloquei um O aqui, coloquei o zero, porque é o ponto de origem, né? É o marco zero do meu eixo das tangentes, tá? Aqui fica o nosso ponto A, né? Quando eu me refiro a ponto da circunferência. Então, arco AP. Então, o que eu escrevo? Que tangente do arco AP é igual a alfa. Epa, pessoal, não, desculpa, certo? Eu digo que AP, a medida do arco AP é alfa. A tangente do arco AP não é alfa. Como eu fiz de caneta aqui, eu não vou apagar, certo? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu me distraí um pouquinho aqui, tá? Qual é a medida do arco AP? A medida do arco AP, como sempre, né, pessoal? É a medida desse ângulo central que eu chamei de alfa. Então, assim, vou colocar aqui, ó, AP, então, a medida deste ângulo aqui, agora sim, é o que? Alfa. E a tangente dele? Como é que eu defino a tangente desse arco? Então, você vai pegar o lado do ângulo, que é esse lado aqui, OP,
projeta ele, estende ele, né? Estica ele até atingir o eixo das tangentes. Aí eu vou determinar esse ponto T aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto de interseção do lado do arco, do lado do ângulo, tá? Até atingir, até tocar, até interceptar o eixo das tangentes. Esta medida que vai de A até a T, esta medida aqui, ó, é a tangente do alfa. Agora sim, então, tangente do arco AP vai ser quem? AT. Vai ser o quê? AT. Certo? Vai ser essa medida aqui. É assim que eu defino. E aí, pessoal, vocês têm que entender o seguinte, ó. Aqui no terceiro quadrante, ó, vou fazer o simétrico do ponto P em relação ao centro. Aqui no terceiro quadrante vai ser a extremidade de um arco também. O arco começa aqui e vem até aqui. Então, este arco que tem extremidade aqui, que tem extremidade aqui, então, ó, os dois arcos cujas extremidades são simétricos em relação ao centro, têm a mesma tangente. Então, qual é a tangente desse arco aqui? Ó? Aí você vai projetar ele, vai passar pelo centro, vai passar aqui pelo ponto P, ó, e vai tocar, interceptar o eixo da tangente no mesmo lugar. Então, a tangente vai ser a mesma. Entenderam a ideia? Tá? Então, isso aqui ficou um pouquinho prejudicado porque eu estava sem celular e eu não fiz videoaulas falando da definição da tangente. Aí eu utilizei algumas que já estavam prontas, não sei se vocês assistiram, tá? Claro que eu também fiz, mas para um outro momento. E se o ponto P estiver no segundo quadrante, como é que eu defino a tangente? Então, lá, então o arco começou aqui e, por exemplo, parou aqui, ó. Tá? Vou colocar um ponto Q aqui para não misturar. Qual a tangente desse arco aqui? Mesma coisa. O que você vai fazer? Você vai pegar a extremidade dele, vai passar aqui pelo centro, sempre, até tocar no eixo das tangentes. Ó. Tocou aonde? Aqui embaixo, ó. Certo? Então, olha que interessante. O arco AQ é esse daqui. A tangente dele é esse segmento aqui, ó, que vai de A até T. Vou colocar aqui um T' para não atrapalhar muito, que eu coloquei o T lá. Então, ó, a T' é a tangente de AQ, deste arco aqui, ou deste ângulo aqui. Entenderam? E aí, ó, eu vou ter um arco aqui que está no quarto quadrante que vai ter a mesma tangente dele, ó. Qual que é a tangente desse arco aqui, ó? Você parte do centro, passa por ele e vai até o eixo da tangente, ó. Coincidiu com esse ponto aqui. Então, o arco que tem extremidade aqui e o arco que tem extremidade aqui tem a mesma tangente. Quem é a tangente? É OT'. Então, eu posso escrever, por exemplo, ó, que tangente do arco AQ, então estou falando desse aqui agora, quem é? É AT', esse segmento aqui. Tudo bem? Então, lá. No primeiro quadrante e no terceiro, o arco, né, se tiver extremidade no primeiro e terceiro quadrante, tem tangente positiva, está definida acima de zero. No segundo e no quarto, tem tangente definida abaixo de zero, portanto é negativo. Então aqui é positivo, aqui é negativo. E um detalhe importante é que se o ponto estiver aqui, determinando, portanto, um ângulo de 90 graus, ou se estiver aqui, determinando um ângulo de 270 graus, a tangente não fica definida. Por quê? Porque partindo do centro, passando por esse ponto e prolongando, esticando esse lado aqui, nunca vai tocar no eixo das tangentes. A mesma coisa aqui 270, tá? Você pode esticar, ó. Vai tocar? Não. Então vai definir tangente? Não. Então o que a gente diz? Não existe tangente de 90 graus. Não existe tangente de 270 graus. Certo? E quando o arco mede 0 grau? Então, tangente de 0, ó. Então, você parte do centro, passa por 0 horas.
Tangente de zero vai ser o quê? Zero. E de 180 graus, né? 180 graus está aqui. Qual que é a tangente de 180? Então você pega a extremidade dele, passa pelo centro até tocar no eixo das tangentes. Vai tocar no zero. Portanto, tangente de zero e tangente de 180 é o mesmo valor. Quem? Zero. Tá? São iguais. As tangentes são iguais a zero. Tranquilo, pessoal? Tá. Aí vou pegar aqui o arco de 30 graus, né? Eu sempre pego 30 graus mais ou menos aqui. Então significa que este ângulo aqui mede 30 graus. E qual a tangente de 30 graus? Tangente de 30 graus é esse segmento aqui, ó. E isso daqui é a tangente de 30 graus. E como eu peguei 30 graus, deixa eu colocar aqui 30 graus, tangente de 30 graus é o quê? Raiz de 3 sobre 3. É notável, pessoal. E tangente de arcos notáveis eu preciso saber. Então, quando o arco mede 30 graus, a tangente é raiz de 3 sobre 3. Quando o arco mede 45 graus, a tangente é igual a 1. Também já expliquei bastante isso na correção dos exercícios, das questões da última atividade. Tá? E aí, ó, aquela questão, ó. Quem é que está alinhado com 30 graus? Alinhado em relação ao centro. Quem é que está alinhado com 30 graus? De novo, né, pessoal? 210. Então, 210 e 30 graus, ó, tem a mesma tangente que é raiz de 3 sobre 3. Ó. Tangente de 30 graus é igual a tangente de 210 graus, que é igual a raiz de 3 sobre 3. Tranquilo? Ó? Estão alinhados, ó, na mesma linha. Ó. E quem que é simétrico de 300 aqui? Quem que é simétrico de 300? Não, de 30, pessoal. Também já fizemos isso várias vezes. Ó, quem que eu vou ter aqui? 150 graus, que é o múltiplo de 30. E qual a tangente de 150? Você vai fazer a mesma coisa. Ó. Você vai pegar ele, vai passar aqui pelo centro, até tocar no eixo das tangentes. Ó. Tá? Claro que no meu visual aqui, não estou bem posicionado, deixa eu melhorar aqui, espera um pouquinho, pessoal. Tá? Acho que vai descer um pouco mais aqui. Não acabei melhorando. Um pouquinho mais para baixo, tá? Pronto, então, observe que essa medida aqui, essa medida é a mesma coisa, pessoal. Ó, aqui subiu 30, aqui falta 30 para chegar no 150. Então, quando eu faço tangente de 150, vai coincidir aqui com a tangente de 330. Ó. Estão alinhados. Ó. Subiu 30, voltou 30, chegou no 330. Então, esse segmento aqui e esse segmento é a mesma coisa. Então, quem que eu vou ter aqui? Menos raiz de 3 sobre 3. Certo? Ó. 30 e 210 estão alinhados com o centro. Tangente, raiz de 3 sobre 3. 150 e 330 estão alinhados com o centro. Então, também tem a mesma tangente, só que é negativa. Então, aqui subiu raiz de 3 sobre 3, aqui desceu raiz de 3 sobre 3. Quem são eles? 30, 150, 210 e 330. 210 está alinhado aqui com 330, aquele famoso quadrilátero. Ó. O quadrilátero do 30, tá? Que pega 30, 150, 210, 330. Entenderam a ideia? É rápido, pessoal, tá? Eu construí toda essa ideia da tangente, né, lá nas videoaulas. Eu fiz isso daqui para a gente entender como é que resolve as equações envolvendo tangente. Vocês não têm no livro lá, tá? De vocês não têm equações envolvendo tangente. Eu vou fazer algumas aqui, porque vai aparecer na atividade avaliativa de vocês. Vamos supor que você tem uma equação assim, ó, tá? Vou escrever assim, ó, resolver a equação, tá? Tangente de x igual a raiz de 3, supondo que 0 grau é menor ou igual a x, que é menor que 360. É aquela questão do conjunto universo. O que significa isso? Que você vai resolver a equação, mas vai encontrar para x somente os valores, né, as medidas
do arco que está na primeira determinação. Então, só de 0 até 360. Aliás, x é menor. Então, esse x é esse, pessoal. Então, aqui só pode entrar valores que são menores que 360. Ou seja, na primeira determinação. Tudo bem? Bom, então não tem o que fazer aqui, ó. É tangente de x igual a raiz quadrada de 3. Não tem, tá naquele ponto, naquele nível de interpretação. Ó. Tangente de x é raiz de 3. Então, qual x tem tangente de raiz de 3? Tangente de raiz de 3, pessoal, é o 60. Tangente de 60 é raiz de 3. 60 está onde? Mais ou menos aqui, ó. Então, 60 graus tem tangente, vai encontrar o eixo da tangente lá em cima. Significa que isso aqui mede raiz quadrada de 3. E quem mais? Aquele que está alinhado com ele aqui, ó, o 240. Então, 240 e 60, ó, quando você passa, partindo de 240, passando pelo centro, passa por 60 e chega lá no meu T. Essa medida que vai daqui até aqui, portanto, é a tangente tanto do 240 como 60, que é o quê? Raiz de 3. Portanto, quem é esse x? X é igual a 60 graus ou x é igual a 240 graus. Ok? Como aqui veio em grau, a resposta você vai deixar em grau. Então, conjunto verdade é o quê? 60 graus e 240 graus. Pessoal, simples assim, mas não tem jeito, tá? Quando bateu aqui, ó, tangente de x igual a raiz de 3, você já lembra. Quem é que tem tangente raiz de 3? Positivo, 60. E quem mais? Mais o simétrico dele em relação ao centro, que é o 240. Subiu 60, desceu 60. 180 mais 60 chegou no 240. Ok? 180, né, mais 60 chegou no 240. Tranquilo, pessoal? Viu que simples que é? Vamos pegar um outro caso aqui agora? Vou pegar aqui uma outra equação. Assim, ó. Resolver, mesma coisa, tá, pessoal? Resolver a equação tal, supondo. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 tangente de x menos raiz de 3 igual a 0. O enunciado é o mesmo, tá? Não escrevi o enunciado. Ó, a mesma coisa, só que não está naquele ponto de ser interpretado. Não está assim, isolado, tangente de x é igual a alguma coisa. Então, eu vou ter que manipular isso aqui. Tá? Vou ter que remodelar essa equação até chegar no ponto da interpretação. Então, pega menos raiz de 3, joga para o segundo membro. Então, fica tangente de x é negativo, passa positivo. O 3 que está multiplicando passa dividindo. Então, tangente de x é raiz de 3 dividido por 3. Tranquilo? Bom, chegou naquele ponto, pessoal, onde dá para fazer a interpretação. Tangente de x igual a raiz de 3 sobre 3. Quem é que tem tangente raiz de 3 sobre 3? Está aqui, ó, o 30 e o 210. Ó. Ok? Quem que tem tangente raiz de 3 sobre 3? O 30, mas só o 30? Não, lá no terceiro quadrante também tem um cara. Então, x igual a 30 graus ou x igual a 210 graus. Pronto, pessoal. Conjunto verdade igual a 30 graus e 210 graus. Simples assim. Vamos fazer mais uma aqui. Assim, ó. 3 tangente ao quadrado de x menos 3 igual a 0. O enunciado é o mesmo, tá? Supondo que o x que eu estou procurando é um arco que está na primeira determinação, que varia de 0 até antes de 360. Está pronto para ser interpretado? Não, porque a tangente tem que estar isolada. Tranquilo? Então, vou passar o menos 3 para cá. Vai ficar 3 tangente ao quadrado de x é igual a 3. Era menos 3, passou para cá 3. Certo? O 3 que está multiplicando passa dividindo. Então, tangente ao quadrado de x é igual a 3 dividido por 3, certo?
Portanto, tangente ao quadrado de x é igual a 1. Está pronto? Não. Por quê? Porque não está escrito tangente. Está escrito tangente ao quadrado. Então, tem que tirar esse quadrado daqui. Terceira vez que a gente faz nessas videoaulas. Como é que eu tiro esse quadrado? Extraindo a raiz quadrada. Então, tira-se a raiz quadrada disso e tira-se a raiz quadrada disso. Só que aqui vai ficar mais ou menos. Também já expliquei isso, né? O porquê. Então, o que vai ficar? Tangente de x, porque raiz quadrada de tangente ao quadrado é só tangente, é igual a mais ou menos a raiz quadrada do 1. E raiz quadrada de 1 é 1. 1 vezes 1, 1. Pronto, pessoal. Então, aqui eu tenho dois sinais, mais ou menos. Aí você vai pensar, quem é que tem tangente 1? Quem tem tangente 1 é 45. Vamos voltar aqui no ciclo, então. Então, se o arco mede 45 graus, vamos supor isso aqui, a tangente dele vai ser essa medida aqui e vai ser igual a 1. O que significa tangente igual a 1? Significa que esse segmento aqui vai ser igual a esse daqui, ó. Eles vão ficar iguais. Ok? Como isso aqui mede 1, isso aqui também vai medir 1. Então, quando que esse segmento aqui vai medir 1? Quando o arco ou quando o ângulo aqui medir 45 graus. Tangente de 45 é igual a 1. Ok? Então, vamos lá? Então, quem é esse x? X é igual a 45 graus ou x é igual a quem? Quem é que está alinhado com 45 graus aqui? Ó, quem é que está? Para ter a mesma tangente? O 225, que é aquele múltiplo do 45. 225 e 45 estão alinhados com o centro, então tem a mesma tangente. Mas aí, pessoal, então, ou x igual a 225 graus. Mas aí, pode ser também menos 1, ó. Vou ver aqui. E quando que a tangente é menos 1? Ela é menos 1 quando está definida aqui para baixo. Então, a mesma coisa que subiu vai descer. Só que vai descer 1. Descendo 1, eu chego no menos 1. Então, por exemplo, aqui. Menos 1. Então, quando que a tangente vai ser menos 1? Quando eu tiver aqui... aqui não tem 45, então aqui vai chegar onde? No 135. Ok? Então, aqui eu vou ter o quê? 135. Então, 135 vai ter tangente menos 1. E quem mais? Aquele que está aqui, que é o 315. 135, pessoal, porque está alinhado com 45. Fica todo bagunçado aqui, é normal. 45 mais 45 mais 45. Ó, chega no 135. 135 é simétrico do 45. Tangente de 45 é 1, então 135, tangente de 135, vai ser 1 também, mas para baixo, então vai ser menos 1. E quem está alinhado com ele? 315. Tudo bem? Então, ou x igual a 135 graus, ou ainda x igual a 315 graus. Isso por causa do mais ou menos. Então, quando só tem o positivo, são dois valores para x. Se fosse só negativo, então seria os dois últimos. Como é positivo e negativo, são os 4. Então, conjunto verdade. São os 4 porque estou só na primeira volta, tá? Então, conjunto verdade, 45. Vou colocar na ordem agora, tá? 135, 225 e 315 graus. Portanto, resolvida esta equação aqui. Pessoal, então eu fiz aqui 3 equações envolvendo a tangente. Observa-se que a ideia é sempre a mesma. Eu tenho que saber o que é seno, cosseno e tangente. Seno, cosseno e tangente dos arcos notáveis. Eu tenho que entender o ciclo trigonométrico para chegar nesta conclusão aqui. E
E sabendo, portanto, seno, cosseno e tangente dos arcos notáveis, eu consigo resolver as equações mais simples, né? Equações trigonométricas básicas, que essas são equações básicas. Né? Podem existir outras, podem não, né? Existem outras bem mais avançadas. Pessoal, espero que tenha sido útil, então eu paro aqui com o estudo básico da trigonometria, tá? Não dá para a gente esticar mais, não temos tempo para isto e estamos vivendo uma situação, um momento atípico, tá? Não tem como eu prolongar mais, tá? Tem que voltar com outros assuntos. É isso, pessoal. Bons estudos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.